Saudações! Segunda-feira, véspera de feriado, mas isso não exime a nossa necessidade de oração. Hoje vamos ouvir na palavra de Deus que alguns espíritos só são expulsos pela oração. Eu sei que muito maior do que pensar no demônio, de que a expulsão é um exorcismo, o espírito que divide o homem precisa ser superado pela oração, pois Deus é superior a tudo. Inclusive a minha e a sua mazela, a nossa fraqueza interior. E é pela oração que o nosso espírito se fortalece. É pela oração que o espírito mau vai embora. Talvez seja para que o meu e o seu espírito se torne melhor, se torne cada vez mais santo. Parafraseando este final de semana levítico, quando dizia: sede-vos santo, como vosso Pai do céu é santo. Por isso, eu te convido a entrar na presença de Deus, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor, de Deus Filho, que é misericórdia e compaixão, a unção, a força do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Segunda-feira, talvez você esteja aí sossegado em casa, talvez esteja se preparando para ir trabalhar, mas todos juntos, digamos assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Nossa Senhora nos cubra com seu manto, e se acaso chorarmos, Jesus misericordioso, venha enxugar o nosso pranto. Amém. Hoje, a leitura de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Jesus estava sobre o monte, lembra da transfiguração, ele que se apresenta como o filho muito amado, que deveria ser ouvido, deveria ser escutado. Ele desce do monte com Pedro, Tiago e João. E os outros discípulos ficaram ali embaixo, ao pé do monte, e estavam rodeados pelos fariseus, mestres da lei. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Quando Jesus chega, tudo se ilumina, né? Tudo se alegra, todo contentamento é restaurado. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutir com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo, fica duro. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajude-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. E você, meu irmão? E você, minha irmã, aí na sua casa? Tem um menino, tem uma menina que precisa ser liberta? Você crê? Então responda: Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. É isso que o pai aqui na história responde: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E lembre-se sempre: nada é impossível àquele que crê. Tenha sempre isso. Tudo é possível para quem tem fé. Jesus viu que a multidão lá corria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós sempre precisamos observar que muito mais
do que ver um espírito maligno nessa passagem do Evangelho de Marcos, que faz com que o menino se jogue no chão, espume pela boca, uma doença muito parecida, uma manifestação muito parecida com uma doença que se chama hidrofobia. Talvez nós precisemos ir além disso, irmos muito além e relembrarmos aquilo que é essencial aos cristãos, independente do mal que nos rodeia, sermos sempre um sinal de Deus. Nesse domingo, nesse sábado que passou, nós ouvimos na liturgia, segunda leitura, lá de 1 Coríntios capítulo 3, que dizia assim, somos santuários de Deus. E eu te pergunto, você é santuário do Senhor? O quanto realmente você consegue ser esse santuário de Deus? O quanto você consegue ser santo mesmo em meio a todo mal? Alguns espíritos, algumas situações, alguns sofrimentos, algumas dores, algumas mortes, nós só superamos pela oração. Eu diria que tudo pode ser superado pela oração. Aí eu te pergunto, qual a tua capacidade de realmente acreditar no Senhor? Que Deus esteja com você essa semana, para que nada seja impossível, pois tudo é possível na sua vida, na minha, na nossa vida, pois acreditamos e temos fé no Deus único, Jesus ressuscitado. Amém? Amém. Pegue a água para abençoar-nos, para você servir a sua família. Dignai-vos por abençoar esta água que, recordando nosso santo batismo, seja uma água limpa, pura, que afaste todos os males, limpe por dentro e por fora. Abençoai, Senhor, esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé. E juntos rezemos assim. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, pois tenho certeza de que ninguém é como Deus. Amém? Amém. Muito obrigado pela sua presença, que você tenha uma semana abençoada, cheia de Deus. E lembre-se sempre, ouvíamos ontem na missa, e hoje novamente eu vou te lembrar, nós somos santuários do Senhor. Por isso, transborde Deus por onde você for. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, uma semana abençoada para você. E por falar nisso, quarta-feira, depois de amanhã, quarta-feira, tem missa aqui na paróquia, em Guariba, se você é daqui, né? Às 7h30 aqui na Matriz e lá na São José. E às 18h30, 6h30 da tarde, lá na Capela de São Sebastião. Tá bom? Um ótimo dia, um beijo no seu coração. Acreditar faz bem.